E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer mais uma vez para todos vocês cortes de grandes investidores, trazendo ensinamentos e experiências, relatos de vida e passagens que eles já tiveram na Bolsa de Valores e erros que eles podem ter cometido para vocês não cometerem. Exemplos reais de coisas que aconteceram no passado e que tem grandes probabilidades de acontecerem novamente. Diversas crises que a gente já passou, a gente pode aproveitar da experiência de quem já passou por essas crises para a gente não cometer erros nesses momentos de dificuldade econômica, onde o Brasil parece que não vai para frente. E nesse vídeo eu vou trazer um trecho de Luiz Alves, onde ele fala um exemplo claro de como não faz sentido você vender em um momento de fundo, um momento de pavor na Bolsa de Valores. São movimentos raros, mas que de anos em anos acabam acontecendo. Um exemplo de momentos como esse foi no governo Dilma, próximo ao impeachment da presidente Dilma. Outro momento foi no confisco da poupança com o governo Collor. Outro momento foi no Plano Cruzado, nos anos 80. Enfim, a gente teve diversos planos, diversas crises que aconteceram no passado, onde a Bolsa de Valores despencou em poucos dias e chegou a preços que a gente jamais imaginaria que poderia chegar. Ações que caíram mais de 90%, de 80% em questão de um ano ou meses, e que depois se recuperaram, umas sim, outras não. Nesse trecho, Luiz Alves exemplifica o porquê nesses momentos você deve se afastar do mercado ou aproveitar e comprar mais caso você tenha dinheiro, ou simplesmente esquecer as ações e não fazer nenhum movimento precipitado vendendo os ativos. E eu acho que esse momento é um momento muito parecido com aqueles momentos do passado. Pode ser que não seja tão grave que nem foi esses outros movimentos, mas eu acho que a gente está caminhando para um movimento parecido. O governo tem uma reprovação muito grande e o cenário não está tão favorável assim. Então eu acho que é um bom momento para eu falar sobre esse exemplo de Luiz Alves, onde ele fala que a família dele estava negociando, na época, nos anos 90, um aras de cavalo. Então, eles iriam vender essa propriedade e o responsável por comprar essa propriedade era a filha do Amador Aguiar, o criador do Bradesco, o fundador do Banco Bradesco. E foi oferecido nessa negociação 2%, se eu não me engano, o que ele fala no trecho é 2%, percentual relevante do Bradesco em troca dessa terra. Nessa negociação foi aceita a troca por ações do Banco Bradesco. Isso aconteceu de fato. E na hora da troca foi fechado um valor X. Logo em seguida veio o plano cruzado, não o plano cruzado, mas veio o confisco da poupança no governo Collor. Quem é mais antigo e tem mais experiência na Bolsa deve se lembrar desse momento terrível para a economia brasileira, onde foi confiscado o dinheiro de todo mundo para controlar a inflação numa medida urgente para tentar resolver tudo isso. Mas isso foi um desastre. Acabou com a liquidez na Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores teve sua maior queda histórica. E nesse momento essas ações da negociação do Banco Bradesco despencaram de preço, se eu não me engano, valeram 1/3 do que foi combinado ou menos. Então, nesse momento, a família de Luiz Alves acabou ficando muito preocupada, numa situação preocupante. Só que a experiência de Luiz Alves falou mais alto para não vender as ações e fazer segurarem essas ações até elas se recuperarem. Em questão de poucos meses, as ações se recuperaram, mostrando um sinal de que não faz sentido nesses momentos de desespero do mercado você ceder e vender as suas ações. Esse pode ser o pior movimento possível que você vai fazer,
porque esse é um momento de pânico total, então tudo cai sem nenhum tipo de lógica, sem nenhum tipo de sentido ou uma explicação cabal, uma explicação específica para aquele problema. Então as ações podem estar dando lucro, pode estar tudo mil maravilhas, mas devido a essas situações atípicas, onde tem a ver com o governo e coisas nesse sentido, podem fazer mesmo as ações com fundamentos despencar. Esse é um momento muito interessante para quem tem dinheiro, mas nessas horas geralmente todo mundo já está posicionado e não tem mais caixa para investir porque já gastou tudo. Então nessa hora nada melhor do que ficar tranquilo e esperar esse movimento voltar, a bolsa voltar a operar normalmente. Não importa se vai demorar meses ou até 1 ano, 2 anos. O que importa é que uma hora as coisas acabam se acalmando. Se você tomar uma atitude nesse momento, você vai assumir uma perda que você não precisava ter assumido. Tem ações que de fato vão piorando com o tempo, entrando em recuperação judicial, tendo dívidas gigantescas, prejuízo atrás de prejuízo. Esse tipo de ação não conta, melhor você ficar de fora ou até vender, se você vê que tem uma perda nos fundamentos. Mas se as empresas continuam dando o mesmo resultado ou até melhor e despencam de preço, não tem por que você se preocupar. Mas fiquem com o corte onde Luiz Alves relata o que aconteceu com ele no passado. Fiquem com o corte. Sempre gostoso falar, estar com um amigo junto, é sempre muito bom. O Marcelo falou de pessoa assustada, crise, a bolsa está 15% abaixo do top, como se isso fosse algum problema. E aí eu lembrei, eu falei, é um bom jeito de abrir essa nossa conversa. O meu avô tinha um aras de cavalo de corrida aqui em Cotia. E ele morreu, aqui, negócio de cavalo, o jockey acabou, ficou difícil. Então aquilo estava à venda e nada de vender, nada. Mas, de repente, aparece a filha do Amador Aguiar, cuja filha estava envolvida com cavalo de salto, era campeã olímpica, e ela queria comprar um lugar para a filha andar a cavalo, cuidar. E a chácara era uma gracinha que Cotia, era pertinho e tudo. E começou as conversas e ela falou, só que tem um problema, dinheiro não. Eu vou pagar com ação. Mas como ação? Não, é dinheiro, nós não temos. Mas eu vou oferecer 2% do Banco Bradesco, das ações ordinárias, que representava 1% do banco. Isso era ao redor de 2000, e aceitaram o número da venda era $2 milhões naquela época. E as ações valiam $2 milhões quando ela fechou, preço de bolsa. Entre fechar e passar a escritura, veio o plano Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo. 91. E com essa de tomou o dinheiro, as ações já não representavam mais $2 milhões. Chegou até $800 mil o valor das ações na bolsa. E os meus tios falaram, esquece, pode abrir negócio, não vamos fechar. Combinamos $2 milhões, agora vou entregar uma porcaria de umas ações aqui. Falaram, vocês são malucos. E entre discute coisas, começou a melhorar devagarinho a bolsa. A ação foi para valia $1,5 milhão, $1,6 milhão, $1,8 milhão. Quando chegou no 2 milhões, me ligaram e falaram, começa a vender na bolsa. Na bolsa tinha uma pessoa que eu acho que foi longe o homem mais rico do Brasil, e ninguém nunca comentou,
ele espertamente e muito hábil passou todos os seus ativos para o exterior enquanto podia, pelo valor de face. Muita gente fez isso e a Receita não pegou. Ficava uma dúvida e tal, então ele passou. Essa pessoa tinha 5 ou 6% do Bradesco, 6 ou 7% do Itaú, e ele tinha 200 e tantas ações da Bolsa, todas com mais de 5, 10%. Vamos dizer que seria hoje uma fortuna de 250 bilhões de dólares, lá sei eu, não tenho ideia, mas o número era muito grande e ele não desligava o telefone. Cadê as ações do Bradesco? Cadê as ações do Bradesco? E ele me rapou rapidamente as ações, menos as ações da minha mãe, que eu não deixei vender. Eu falei, deixa suas irmãs venderem e você não vende. Não, mas depois vai cair, minhas irmãs vão olhar para mim e dar risada. Eu falei, azar, não tem importância. Afinal, todo mundo vendeu. Minha mãe, quando bateu a parte dela equivalente a 5 milhões de dólares, meses após essa operação, ela falou, agora preciso vender e eu vou dar o dinheiro para vocês mesmo. Então eu falei, não faça isso. Eu não sei quanto vale hoje 1% do Bradesco, mas seguramente o Bradesco deve valer uns 40 bilhões de dólares, 50, 60 bilhões de dólares, não sei. A diferença é brutal e só de dividendo dava para todo mundo viver bem. Ninguém tem mais um TUS, tá? Quer dizer, ninguém dos tios, não tem nada. Gastaram tudo, o dinheiro sumiu e ninguém tinha necessidade nem de vender, nem nada, ou podia ficar com as ações guardadas e hoje estaria todo mundo confortavelmente sentado em cima de um belo patrimônio. Então, essas preocupações de bolsa, que caiu 15%, 5%, esquece. Isso não interessa, faz parte do jogo. Dividir por 2, dividir por 3, faz parte do jogo, depois multiplicar. De repente acontece, é só esperar, estudar um pouco, que tipo de ação comprar. Então, e contar com o aconselhamento de hoje o mercado, você tem para quem perguntar. Antigamente não tinha. Você estava na bolsa, você não sabia com quem falar. Eram pouquíssimas pessoas dedicadas à atividade de bolsa. Então, isso que seja de exemplo para todo mundo sentir que é comprar no desastre e vender quando todo mundo está falando em comprar. Por isso, o Bradesco hoje vale 190 bi. Vale 190 bi o Bradesco hoje. Então 1,9 bi por cento. 1% é? 1,9 bi. 1,9 bi. 1,9 bi. E em dólar, quase 2 bi de real. De real. Dá para comprar Cotia inteiro. Mais ou menos isso. E as favelas chegaram e englobaram. Tem um lugar mais lindo cercado de favela por todos os lados.